Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de fevereiro, tá? Eu só vou fazer um pouco diferente do que eu venho fazendo, em que eu geralmente falo de todos os livros que eu li no mês, num vídeo só, tá? Mas como eu tenho percebido que estão ficando vídeos um pouco longos, eu resolvi dividir em duas partes, tá? Então, melhor falar de 2, 3 livros por vez, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, o primeiro livro que eu li no mês de fevereiro foi esse aqui, O Advogado do Diabo, do Morris West. Esse livro é da editora Record. Bom, esse livro aqui, o Morris West, ele é um escritor australiano que viveu entre 1916 e 1999. Durante uma boa parte da vida dele, ele viveu dentro de um mosteiro, tá? Mas ele não chegou a se ordenar padre. Mas muito dos livros dele traz como tema o catolicismo romano e tem um pouco de política internacional, são as principais áreas de interesse dele. Esse livro aqui, O Advogado do Diabo, é de 1959 e foi um best-seller na época. Tem outro livro famoso dele que chama Sandálias do Pescador, realmente só li esse livro dele. Então é o tipo do livro que você lê a sinopse e parece ser interessante, tá? A história é a seguinte, a história de um cidadão, que é o Meredith Blaze, o tal advogado diabo, que é um funcionário do Vaticano que tem por missão fazer uma investigação sobre a vida das pessoas que são candidatas a santo, né? Então, a pessoa que eles falam, esse aqui realizou muitos milagres e a igreja quer transformar, o Vaticano quer transformá-lo em santo, mas tem que passar por uma avaliação rigorosa e ele é o responsável por ir até o local, no sul da Itália, na Calábria, para investigar a vida desse cidadão. Bom, então parece ser interessante, só que a história ela foi muito mal desenvolvida, a meu ver, tá? De uma forma muito cheia de clichês, os personagens são muito caricatos, mesmo muitos diálogos assim, meio pomposos, com ar meio que pra mim soou pseudo-filosófico, né? Então eu não gostei do livro, tá? E o que mais me incomodou realmente foi a maneira como ele construiu os personagens. Vou colocar pra vocês mais ou menos pra vocês entenderem. Então, por exemplo, tem uma das personagens que é a Nina, que ela tem importância na história porque ela foi mulher, amante dos candidatos lá a virar santo, né? Ela tem um filho que a essa altura da história tem uns 15 anos de idade, e nessa pequena cidade, que é uma cidade ali do sul da região da Calábria, muito pobre, e ela é aquela pessoa lá nativa da região, nativa do local, muito pobre, mas que é só virtudes, né? Ela é honesta, ela é muito boa, trabalhadeira, então uma coisa muito bem assim marcada, né? Um outro personagem do livro é um pintor inglês que está lá na cidade a fim de colher material. Ele quer fazer uma exposição pintando sobre a vida desse beato, né? E ele é homossexual. E no livro ele personifica o que tem assim personifica a luxúria, a cobiça. Ele é o pervertido e o perversor, né? E no caso o que ele quer perverter é o filho ali da Nina, de 15 anos, né? Então tem essa coisa ali meio que os personagens assim, características muito marcadas. Não, esse é homossexual, você tem que achar disso dele. Aquela é a mocinha pobre, você tem que pensar isso dela. E outra personagem é a condessa, uma condessa muito rica, inglesa também, que por algum motivo resolve viver ali. E ela também personifica tudo que é de ruim, né? O orgulho, a ira, a inveja, a vaidade. Então deu pra entender assim, tudo muito pensa isso, esse personagem é isso, acabou. Tem também um médico judeu, né? Então vivendo ali no meio católico, então isso eu achei que ele colocou a coisa de uma maneira muito tendenciosa, tá? Então eu nem selecionei muitas frases do livro, só essa última que eu vou ler para vocês entenderem também como é que
como é que a coisa é caricata nesse livro. Teve um leve estremecimento e sua cabeça pendeu frouxamente para o lado sobre o alvo travesseiro. Está morto. Não, está com Deus. Gente, acho que nem em filme hoje em dia a pessoa antes de morrer tem um leve estremecimento e pende frouxamente a cabeça para o lado. Tá? Ninguém morre dessa maneira, né? Então eu dei 2 estrelas, tá? Pro Advogado do Diabo. Só não dei 1 estrela porque eu não cheguei a sofrer para ler, porque é um livro que tem apenas 300 páginas, a letra é de bom tamanho, então 2 estrelas. Não pretendo mais ler mais nada dele. Bom, a minha segunda leitura de fevereiro foi O Bom Inverno, do João Tordo, um jovem escritor português, tá? Eu já tinha lido no ano passado esse livro dele, As Três Vidas, eu gostei bastante. Esse livro foi premiado com o prêmio José Saramago. Bom, esse livro aqui, O Bom Inverno, é de 2012 e ele é da língua geral, daquela coleção Ponta de Lança, que traz escritores de língua portuguesa, tá? De vários países em língua portuguesa. Bom, a história é a seguinte: o protagonista, o livro é narrado em primeira pessoa e o protagonista é um escritor hipocondríaco que está numa fase ali de fracassos literários, né? Então ele resolve ali dar um tempo, não trabalhar. Ele também acaba sofrendo um acidente e, como ele é hipocondríaco, ele coloca na cabeça que ele tá manco e precisa de uma bengala. Então ele vira um coxo imaginário. Então, quer dizer, é um protagonista hipocondríaco. E você percebe que muitas das coisas narradas nesse livro, você não sabe se dá para você levar a sério, se dá para confiar, justamente pelas características do narrador. Bom, então ele tá lá naquela fase, ele coloca na cabeça que ele precisa daquela bengala, apesar de passar em todos os médicos e os médicos disserem que ele não precisa daquela bengala, mas ele acaba que fica em casa assistindo TV e se influencia por uma série de TV que tem um médico muito bom em diagnósticos difíceis e que é manco, né? Vocês sabem de quem que eu tô falando. Bom, então, e ele acaba recebendo um convite para ir para a Hungria participar de um determinado evento literário. Ele acaba indo lá e ele se encontra com um escritor italiano que convida ele para passar um final de semana numa mansão na Itália, que é de um diretor de cinema, que ele não é muito conhecido do público geral, mas ele é muito respeitado dentro do meio cinematográfico por ter umas ideias bastante diferentes, revolucionárias. Então esse italiano que ele conhece acaba convencendo ele para lá, porque não, de repente você mostra alguma coisa, alguma obra sua, ele se interessa em transformar em filme, né? Bom, ele acaba que vai, e nesse final de semana acontece um monte de coisa que acaba acontecendo um crime, tá? Alguém é assassinado e eles se veem, todos eles ali presos, sem poderem sair por uma determinada situação, até que se resolva quem é o assassino, tá? Então é um livro que tem um certo mistério, mas é como eu falei, né? Você não sabe se aquilo é para ser levado a sério, porque a maneira como o autor, como ele, que é o narrador, coloca as coisas, ele por ser hipocondríaco, então você não sabe até que ponto aquilo que está sendo colocado ali é para ser levado a sério, é verdade. Então é um livro que te deixa ali com uma série de dúvidas, tá? A narrativa dele é uma narrativa fluente, ele é um livro que tem umas 400 e poucas páginas, mas ele é muito rápido de ler, porque ele é tamanho de livro de bolso, e é um livro, até certo ponto, ele tem um toque meio divertido. Os diálogos daqui do livro são bastante inteligentes, então acaba que se torna uma leitura rápida, tá? Eu até selecionei umas frases aqui. Livre-se da bengala, disse o médico em tom paternalista. O médico da televisão tem uma, argumentei.
Bom, ele também tem fama, dinheiro e idade para ser seu pai. Outra frase. Ouve lá, estou a ter uma ideia bestial. Essas são as famosas últimas palavras antes de um desastre iminente. Artista. É uma palavra fácil, não te parece? Serve para tudo e não serve para nada. Não existe pior mistura de sentimentos neste mundo do que o ciúme, a inveja e a admiração. É uma trindade tão perigosa que pode levar um homem a ascender ao céu ou a lançar-se de um penhasco até o mais profundo dos infernos. Bom, assim, eu comecei avaliando bem o livro, achei um livro bastante divertido, mas no final das contas eu acabei dando... Quando eu terminei de ler, eu dei nota 3, mas agora, quando eu resolvi falar dele, eu acho que eu baixei para nota para 2, porque é tal história. É uma história confusa, uma história um pouco absurda, mas eu acho que se você quiser conhecer a narrativa do João Tordo, comece por As Três Vidas, tá? Mas eu acho que o João Tordo ele tem uma característica que se repete nos dois livros, que ele te envereda por um caminho e no meio da narrativa você não sabe se é aquilo mesmo que você está pensando, tá? Mas ele tem um estilo, uma narrativa rápida, tá? Bom, a minha terceira leitura faz parte do meu projeto Comédia Humana do Balzac, e esse aqui é o segundo título, tá? Desse livro aqui que eu tô lendo, separei aqui, que é O Baile de Sucks, tá? Me socorre aí, Nádia. Então ele é bem curtinho, tá? Na verdade é uma novela, tem menos de 100 páginas essa novela aqui e eu achei muito boa, tá? Esses títulos desse volume A1 aqui tá dividido, que faz parte daquilo que o Balzac classificou como cenas da vida privada. Bom, do que se trata O Baile de Sucks? Ele conta a história do Conde de Fontaine, cuja maior preocupação é casar a filha dele, a Emília. A Emília ela é muito geniosa e ela é extremamente exigente, tá? Partido nenhum serve para ela, então ela vê defeito em todo mundo que a família dela tenta arrumar como pretendente. E ela coloca defeitos os mais absurdos possíveis, né? E o que ela quer é nada mais nada menos que um par de França, tá? É só isso que ela quer. Então aqui tem uma frase aqui do livro que eu achei engraçada. Suas objeções eram cada qual mais cômicas. Um tinha as pernas demasiado grossas ou os joelhos cambalhos. Outro era míope, um porque se chamava Duran, aquele porque cocheava. Quase todos lhe pareciam demasiado gordos. Então, quer dizer, ninguém servia para ela, né? Até que aparece um personagem de nome Longueville, e é um personagem muito misterioso e ninguém sabe quem é, de que família é, qual a procedência, mas é uma pessoa um homem extremamente sedutor e ela acaba se encantando por ele, tá? Bom, a história é muito curta, mas é impressionante como o Balzac ele consegue colocar tanta coisa para você refletir dentro de uma história tão curta e muitas reviravoltas, tá? É um livro muito interessante, uma novela muito interessante. De repente, se você quiser conhecer Balzac, é uma obra curta, dá pra sentir mais, vai dar pra saber mais ou menos o estilo dele, tá? Eu achei muito legal essa história, eu dei nota 5. Cuidado, né, com quem você escolher demais, que quem muito escolhe sai escolhido, né? Selecionei só mais uma frase aqui de um personagem que eu gostei muito, que é um parente da Emília, que é um grande crítico dela, que é um personagem de muita idade, uma espécie de tio-avô. Não falemos de política. Eu sou um Palermo absolutista, senhor, mas não impeço por isso os moços de serem revolucionários, contanto que deixem ao rei a liberdade de dissolver seus agrupamentos. Então, dei nota 5 aí pro meu Baile de Sucks, meu projeto Comédia Humana, né?
Bom, e a minha última leitura, deixa eu selecionar aqui para ver se eu coloquei alguma frase, é a minha leitura do Kobo, que é o segundo que eu leio aqui dessa coleção, Histórias para Ler no Cemitério, que é aquela série de contos de suspense policiais selecionados por Hitchcock para aparecerem naquela série Alfred Hitchcock Apresenta, tá? Então, esse aqui eu tinha lido no mês passado, Histórias dos Mestres do Suspense. Esse aqui eu achei bem melhor, tá? Eu dei nota 3, são 13 contos a maioria policiais. O que eu selecionei foram, deixa eu ver aqui, O Senhor Mapping Executa uma Hipoteca. Esse aqui é muito legal, tá? Daquelas histórias que demonstra que coisa que se você esperar um segundo muda tudo, né? A Senhoria. Esse conto aqui é do, eu não sei como fala o nome desse autor, é Roald Dahl. Ele é autor dos livros Matilda e da Fantástica Fábrica de Chocolate, tá? Esse conto ele é muito sinistro, tá? Ele é de gelar o sangue se você ler ele de noite. Eu pelo menos achei bem impressionante. Ludmilla, eu achei bem legal. A história se passa numa área da Rússia rural. E é impressionante como assim, o autor desse conto ele não é russo, mas o livro ele consegue trazer toda aquela melancolia, né, daquelas histórias russas, né? O Obituário tem um final bem interessante e o Louco das Histórias Infantis, que eu achei bem legal, tá? Então, Histórias para Ler no Cemitério, não dá esse medo todo que o título quer colocar, tá? Acho que isso é só uma brincadeira do Hitchcock, mas eu dei nota 3 porque são contos muito legais, tá? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, comentem, quiserem compartilhar alguma opinião comigo aí de alguma leitura que tenham feito também, similar. E eu volto no próximo vídeo para falar sobre o restante das minhas leituras de fevereiro, tá? É isso, até mais.